Você sabia que só existe uma arma ofensiva na armadura de Deus que Paulo fala lá em Efésios 6? Sabe o que é? É a espada do Espírito, a palavra de Deus. Mas se essa espada estiver enferrujada ou guardada, não serve para nada. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá começando o nosso Vida com Propósito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gleison Martins e esse aqui é o nosso bate-papo diário, onde a gente aprende junto sobre a palavra de Deus, sobre princípios bíblicos, tudo que a gente precisa para ter uma vida com propósito. Esse é o nome do nosso bate-papo, Vida com Propósito. E hoje, sexta-feira, nós vamos concluir a série da semana sobre a armadura de Deus. A gente falou sobre muita coisa essa semana, mas nós vamos concluir da melhor forma. A espada do Espírito e a oração constante. A gente está estudando sobre Efésios capítulo 6. Se você gosta disso, se você ama a palavra de Deus, ama esses princípios bíblicos, gosta de aprender, se inscreva nesse canal. Eu tô aqui todo dia pra gente aprender junto. A gente aprende junto sobre muita coisa. Então se inscreva nesse canal. Gleison, eu caí de paraquedas aqui, gostei do conteúdo. Se inscreva no canal. Assim, todo dia quando eu postar um vídeo novo, você não vai perder, não vai ficar de fora. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E curta esse vídeo. Você curtindo esse vídeo, você vai mostrar para o YouTube que foi legal, que é bom. E o YouTube vai entregar para outras pessoas. Então, estou com o propósito aqui de chegar a 1000 seguidores, 1000 inscritos, eu falo seguidores, 1000 inscritos nesse canal. Então, falta pouquinho, me ajuda. Me ajuda a alcançar essa meta e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Sem mais informações, presta atenção nisso aqui. Como eu disse, você sabia que só existe uma arma ofensiva? Lá em Efésios capítulo 6, quando Paulo fala que o dia mal vai chegar, capacete da salvação e blá 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 blá, ele fala que só existe uma arma, a espada do Espírito. Olha o versículo Efésios 6, 17, a parte B e o 18. Presta atenção nisso aqui. A espada do Espírito, da parte B em diante, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões com oração e súplica. Gente, imagine que eu tenho a melhor arma. A arma mais forte, a melhor arma que existe. Mas se essa arma estiver guardada, que diferença vai fazer eu ter essa arma? Se essa arma estiver enferrujada, que diferença vai fazer eu ter essa arma? Não adianta eu ter a melhor arma, a coisa mais ofensiva, se eu não sei usar, se estiver guardada ou se estiver fora de funcionamento, se estiver enferrujada, se estiver quebrada. Você compreende isso? Então, não adianta ter a arma. Tem que estar ativa, tem que estar em boas condições. Mas a gente vai falar sobre isso. Presta atenção. Quando Paulo fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus, é porque a palavra é a arma de ataque contra o inimigo. Presta atenção. Como que Jesus venceu Satanás no deserto? Você se lembra disso? Jesus passando pelo deserto, o momento dele, e Satanás veio. Olha, está escrito isso e isso. Está escrito isso e isso. Satanás usou a própria palavra para tentar Jesus. Se você é o filho de Deus, faça isso, isso e isso, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. Se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Sabe? Tentando. Sabe como que Jesus venceu Satanás no deserto? Pela palavra. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Isso aqui não é discussão. Ponto final. 100% homem, 100% Deus. Jesus poderia usar seus atributos divinos naquele momento? Claro que poderia. Claro que poderia. Mas Jesus só usou a palavra. Ele foi tentado e ele disse, está escrito, está escrito. Está escrito. Está escrito que somente ao Senhor servirá. Está escrito, nem só de pão verá homem. Nem só de pão verá homem, mas toda palavra que sai. Cara, ele só foi na palavra. Então, a palavra, Jesus venceu Satanás pelo poder da palavra. Você compreende isso? Então, assim, olha a importância que tem nós sabermos manejar bem a palavra de Deus. Olha a importância que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nos ajuda a vencer os ataques inimigos, a vencer as provações, a vencer as tentações. É tudo pela palavra. É tudo pela palavra. E sabe... João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo, palavra. João está dizendo que no princípio a palavra era Deus. Jesus é a própria palavra. É Ele que nos guia, Ele que nos orienta.
Está conseguindo compreender? Jesus venceu a espada, presta atenção nisso aqui. A espada não é para discursão, é para a libertação. É para a libertação. A palavra liberta. Aí eu te pergunto, você conhece a palavra suficiente para usar essa palavra como arma? Num dia difícil, num dia mau, quando o dia difícil chegar, você consegue usar a palavra de Deus como base para aquilo que você quer vencer? Não, olha, isso está errado porque a palavra orienta a fazer isso, isso e isso. Não. Isso aqui está errado por causa disso, baseado na palavra de Deus. Você sabe usar a palavra ao seu favor? Você sabe usar a palavra como arma? E aí, fica essa reflexão para você. Mas uma coisa interessante, para manusear bem a palavra, para a gente ter intimidade, facilidade com a palavra, exige prática e intimidade. Imagina que eu dou uma super arma na sua mão. Você nunca viu aquilo, você não tem noção nenhuma. De que vai adiantar ter uma super arma na sua mão? Nada, porque você não vai saber usar. É como se não fosse nada. Assim, meu amigo, presta atenção, assim como uma espada exige treino, o uso da Bíblia exige meditação, estudo e prática. Ponto. Meditação, estudo e prática. Você tem que praticar. Você tem que estar habilidoso na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia não é para ser lida, não é um livro qualquer para... eu vou ler aqui... Não, cara, a Bíblia é um livro para ser meditado. Meditar é o que? Imaginar, refletir, analisar, pedir para Deus dar sabedoria. Senhor, o que essa palavra quis dizer? O que esse momento aqui? O que Paulo quis dizer? O que Jesus quis dizer? É isso. Isso é você ter prática e intimidade. Você tem que saber o que está escrito ali, cara. Você tem que treinar. A pergunta que eu te faço, você está treinando sua mente, o seu coração na palavra? Você está se aprofundando em conhecer a palavra de Deus? Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Não vou nem botar por dia, não. Por semana. Quantas vezes você pega a sua Bíblia para ler por mês? Qual foi a última vez que você leu um capítulo inteiro da Bíblia? Um capítulo inteiro da Bíblia em sequência. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Ou você já leu a Bíblia inteira? Aí a pergunta... Estudos dizem que cristãos levam em média 10 anos para ler a Bíblia inteira. Quando leem. Tem noção disso, cara? 10 anos. É muito tempo. Não adianta eu ter uma super arma e você não souber usar. Não ter intimidade com ela. A armadura de Deus escrita em Efésios 6. A arma é a palavra. A palavra é a arma. Mas, para a gente concluir... Paulo fala que além de manusear a palavra, que é a arma do Espírito, a espada do Espírito, nós temos que orar em todo o tempo, com orações e súplicas. A oração, meu amigo, é como se fosse a pólvora da arma. A oração é como se fosse a espada está afiada. A oração é como se fosse, sabe, o combustível de qualquer arma, de qualquer circunstância. A oração é como se fosse o combustível de toda a armadura. É como se fosse a oração que ativasse todas as peças. É como se a oração fosse o lubrificante que fazia com que a arma tivesse mais eficácia. Tá compreendendo? A oração é o que ativa e sustenta todas as peças. Sem a oração, tudo se torna religioso. Em relação às armas do Espírito, Paulo enfatiza em dizer que além de estarmos usando todas as armaduras de Deus, nós temos que orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. Por quê, meu amigo? É como se fosse o lubrificante da arma. É como se fosse, sabe, a cereja do bolo. Não adianta eu querer usar as outras peças da armadura. Não adianta eu ser o religiosão, o cara, eu dou dízimo de tudo, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Se você não orar, você está mentindo para você mesmo, você está enganando a você mesmo. Você precisa orar. Você precisa falar com Deus. A maior arma é a palavra de Deus. Mas se você não orar,
se você não orar em todo o tempo, é como se essa palavra em você, é como se essa super arma que você tivesse, estivesse guardada, estivesse enferrujada, estivesse inutilizada. Não adianta ter uma super arma que não funciona. Tá compreendendo? A oração, meu amigo, é a cereja do bolo. Agora eu te pergunto, você tem falado com Deus? Você tem conversado com Deus antes de ir para a batalha? Antes de usar a armadura e ir para a luta? Você tem falado com Deus? Antes de tentar resistir ao mal? Ah, Gleison, mas eu não consigo resistir às tentações. Quem disse? Quem disse? Paulo diz que não há tentação que não seja humana, ou seja, não tem nada extraordinário que a gente não consiga suportar. Mas Deus é tão fiel que com a tentação ele dá um escape, ou seja, não existe tentação que você não consiga suportar. Paulo dá as armaduras, Paulo fala sobre a importância da oração e ele enfatiza em dizer que você consegue suportar. Então, é contigo, meu amigo. Essa foi o nosso bate-papo de hoje. Você precisa saber manusear a palavra de Deus. E você precisa falar com Deus. Você precisa orar. Espada e estar afiada. É o combustível. A oração é o combustível que vai fazer você ter êxito na batalha. Tá bom? É isso. Que você possa guardar essa mensagem. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te proteja. Que você tenha uma sexta-feira poderosa e abençoada na presença dele. Semana que vem voltamos com mais uma série semanal sobre um princípio bíblico, sobre a palavra de Deus ou sobre uma coisa desse tipo. É claro. Então, lembrando, você já se inscreveu no canal, né? Claro que já. Então, tamo junto, bem-vindo à família. Até semana que vem.